Olá, nós estamos estudando a teoria do ordenamento jurídico e agora chegou o momento de nós estudarmos aquilo que é chamado de coerência da ordem jurídica. No primeiro vídeo dessa série, nós já vimos que o direito também é um sistema coerente de normas. E esse vídeo vai para você, viu, Líbero? Embora a sua prova já tenha passado. Partindo dessa ideia de coerência, partindo dessa ideia de que o direito é uma ordem coerente de normas, então nós precisamos saber o que fazer quando normas estão em conflito. Como é o próprio direito que nos fornece o critério para resolver esse conflito, então a doutrina diz que esse conflito é um conflito apenas aparente. Então, na verdade, esse conflito não existe, tá? Ele tá só assim, ele só parece que existe, mas como é o direito que fornece o critério para resolver, então na verdade ele não existe. Eu sei que isso é um negócio um pouco estranho. Bom, mas estudar a coerência da ordem jurídica, então, é exatamente estudar os critérios para resolver esses conflitos aparentes de normas. Um outro nome para esse conflito aparente de normas é antinomia. Antinomia vem de duas palavrinhas gregas e essa expressão significa que uma norma está contra a outra. Mas como nós já vimos, esse conflito é apenas aparente, porque é o próprio direito que fornece a solução do conflito. Então, de novo, estudar a coerência da ordem jurídica é estudar os critérios para a solução de antinomias. E esses critérios são três: o critério hierárquico, o critério temporal e o critério da especialidade. O primeiro critério, o critério hierárquico, está diretamente ligado à ideia de construção escalonada da ordem jurídica que nós já estudamos por aqui. O link para o vídeo está aqui na descrição. O critério hierárquico nos diz que a norma de hierarquia superior prevalece sobre a norma de hierarquia inferior. Então, dois exemplos para compreender bem esse critério. A Constituição prevalece sobre a lei infraconstitucional. Então, se uma lei infraconstitucional contrariar a Constituição, essa lei é nula. E o nome dessa nulidade é inconstitucionalidade. Num outro exemplo, a lei infraconstitucional prevalece sobre o decreto que é editado pelo chefe do Poder Executivo para regulamentar aquela lei. Então, se o decreto contrariar a lei, esse decreto é nulo e o nome dessa nulidade do decreto é ilegalidade. O segundo critério, o critério temporal, nos diz que a norma posterior revoga a norma anterior. E num outro vídeo aqui do canal, que eu também vou deixar aqui na descrição, nós já vimos que a revogação total é chamada abrogação e a revogação parcial é chamada derrogação. Mas se você for para o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e eu vou deixar esse artigo transcrito aqui na descrição também, você vai encontrar ainda mais duas situações. A primeira situação é aquela que nós chamamos de revogação expressa. Então, a lei nova vai nos dizer: revoga-se a lei tal. Revogou a lei inteira, como nós já vimos, isso é abrogação. Ou então, a lei nova pode dizer assim, ó: revogam-se os artigos tais e tais e tais da lei tal. Bom, isso é uma revogação expressa, mas nesse caso é uma derrogação, porque foi uma revogação parcial. Revogou apenas alguns artigos daquela lei anterior. Mas existe uma segunda situação na qual a lei nova não diz que está revogando a lei anterior, mas ela trata da mesma situação da lei anterior de forma diversa. Bom, nesse caso também ocorre a revogação da lei anterior, mas essa revogação, obviamente, é chamada de revogação tácita ou implícita. E essa revogação também pode ser total, se ela disciplinar totalmente a matéria objeto da lei anterior, ou parcial, se ela disciplinar apenas uma parte da matéria que foi tratada na lei anterior. Certo? Isso não é difícil, mas preste atenção numa coisa, por favor, porque a gente precisa juntar os dois critérios que a gente já estudou. E também é simples. Se a lei posterior for de hierarquia inferior à lei anterior, a lei posterior, obviamente, não revoga a lei anterior. Em outras palavras, o critério hierárquico prevalece sobre o critério temporal. Se você achou isso um pouco difícil, um exemplo também vai deixar bem fácil de entender.
A Constituição prevalece sobre a lei infraconstitucional. Então, uma lei infraconstitucional editada posteriormente à Constituição, ainda que contraria a Constituição, obviamente não pode revogar a Constituição. De novo, o critério hierárquico prevalece sobre o critério temporal. Por fim, o terceiro critério é chamado de critério da especialidade. O que esse critério nos diz é que existem normas gerais que tratam de uma generalidade de casos e normas especiais que retiram algumas situações debaixo daquelas normas gerais para tratar dessas situações de forma específica. Aqui um exemplo também vai ajudar você a compreender. Imagine que o imposto para os alimentos é de 20%, e essa é a norma geral. Mas nós temos uma situação agora que nos diz que o imposto para os alimentos da cesta básica é 0%, ou seja, nós temos uma isenção. Os alimentos da cesta básica continuam sendo alimentos, mas para eles nós temos uma regra específica, uma lei específica. Essa lei específica é aplicada para a situação específica, para os alimentos da cesta básica, e essa lei específica não revoga a norma geral, não revoga a regra geral. Para os demais alimentos, o imposto continua sendo de 20%. Note, por favor, como as duas normas funcionam de forma harmônica, cada uma cuidando de situações diferentes. A primeira, a norma geral, cuidando dos casos gerais, e a segunda, a norma especial, cuidando de situações específicas. Então, o critério da especialidade nos diz o seguinte: a norma especial prevalece sobre a norma geral sem a revogar. A norma especial não revoga a norma geral. Você vai encontrar o critério da especialidade no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que eu também vou deixar transcrito aqui na descrição. Esses três critérios funcionam, que é uma beleza quando a gente está trabalhando com regras. Agora, quando a gente está trabalhando com princípios, a coisa é diferente. O método para resolver um conflito entre princípios é chamado de princípio da proporcionalidade, mas isso já é assunto para um outro vídeo, tá bom? E aqui na descrição você vai encontrar também o link para o resumo do conteúdo da teoria do ordenamento jurídico sem juridiquês. E por favor, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar as notificações para se manter atualizado, de compartilhar o vídeo, de deixar um comentário, deixar uma pergunta ou deixar uma sugestão. E até a próxima!